Olá, boa noite. Meu nome é Jaqueline Morantini, sou advogada aqui em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou falar sobre a importância do planejamento sucessório para as empresas familiares. Fazendo uma análise dos dados demográficos apresentados pelo IBGE, nós encontramos algumas informações que são extremamente importantes. Dentre elas é que as empresas familiares, elas representam 90% das empresas constituídas aqui no país. Também nós encontramos um outro dado importante para a nossa economia, uma vez que as empresas familiares elas são responsáveis por 65% do PIB nacional. Elas empregam 75% dos trabalhadores. Quando nós falamos em sucessão, verifica-se que apenas 1/3 das empresas elas conseguem fazer a transmissão para a próxima geração, ou seja, da primeira para a segunda geração com sucesso. E da segunda geração para a terceira, apenas 5% dessas empresas sobrevivem. Isso ocorre por quê? Porque nós encontramos entre as empresas familiares um fator comum, que são os conflitos familiares. 85% das empresas familiares, elas possuem conflitos entre os seus sócios, que são membros da família. E, além disso, nós também vamos identificar que essa sobrevida das empresas, que elas não conseguem ter uma continuidade, uma vida muito longa quando ocorre a sucessão de uma geração para outra, ela decorre sobretudo pela ausência de um plano estratégico de sucessão. Então é fundamental que as empresas familiares elas possam contar com um plano sucessório, um plano de governança, um plano de gestão para que possa manter os negócios no poder, no comando da família. Algumas situações aqui eu vou apresentar que eu considero como comprometedoras para a continuidade dos negócios. Uma delas é a falta de qualificação ou de especialização, a falta de profissionalização dos sucessores, né? Então, às vezes, o sucessor ele não tem muito tino para os negócios, ou ele não tem muito interesse também em promover a continuidade dos negócios. É comum nas empresas familiares de que, às vezes, quando se tem mais de um filho, um tenha um perfil mais empresarial e o outro já não tenha tanto não tem esse talento. Então, é preciso que seja avaliado no momento do planejamento sucessório para avaliar quem tem um perfil para administrar e comandar essa empresa no futuro, e, de outra parte, aqueles que podem continuar sendo sócios do negócio, mas não terão a mesma habilidade para o tratamento das atividades que a empresa demanda. Também, o que se pode apurar como uma das questões que podem comprometer a continuidade dos negócios é, em alguns casos, o fundador, ele que é o patriarca, ter a centralização, né, do poder diretivo, não partilhando isso com os seus sucessores. No caso do agronegócio, é muito comum, às vezes, para manter a fazenda, para manter a propriedade, demanda um custo muito elevado. E esse custo, quando o fundador não estiver mais aqui, nem sempre os herdeiros terão a capacidade econômica de mantê-lo. Então, nesses casos, é preciso que o fundador ele seja mais flexível no poder diretivo, compartilhando informações importantes entre a sua família, como, por exemplo, qual é o custo para a manutenção da propriedade, quem são os credores, quais são as obrigações que devem ser cumpridas, para que possa compartilhar com a família um panorama de como que se encontram os negócios da família na atualidade.
Isso é extremamente importante para que possa ter êxito no momento da transição entre uma geração para outra. Preparar essa próxima geração para que ela possa ter condições de promover a continuidade dos negócios da família. Outra questão muito importante é trabalhar com as divergências, com as desavenças existentes entre os familiares. Os familiares, eles no ambiente doméstico é o pai, a mãe, são os irmãos, os primos, muitas vezes, mas no ambiente empresarial eles são sócios. Então, existe a necessidade de se promover um processo aqui de educação e comportamento dessa família, para que no ambiente da empresa haja esse comportamento como sócios e não trazendo questões da vida familiar para as tomadas das decisões da empresa, porque acaba muitas vezes sendo motivo de ruína da continuidade das empresas, porque existem aí questões emocionais, questões de dificuldades de relacionamento entre irmãos, que podem vir a comprometer a tomada acertada das decisões que o negócio demanda. Tudo isso pode ser amenizado com um planejamento estratégico de como que vai ser no futuro, quando o sócio fundador ele passar o bastão do comando da empresa para os seus sucessores. É muito comum na literatura, a gente encontra algumas questões aí de conflitos que acabam ocorrendo, como, por exemplo, também dentro dessa questão da educação comportamental, da postura, uma vez que as pessoas elas não são criadas para serem sócias, elas são criadas para serem irmãos, para serem filhos. Então, existe aqui esse conflito, essa crise que ela deve ser trabalhada e, se for necessário, que possa contar com o apoio externo de um mediador, de um árbitro, ou até mesmo de um familiar que seja aquele que tenha a função agregadora, apaziguadora, para que possa restabelecer uma harmonia nas relações entre esses familiares que na empresa desempenham um papel aí de sócios, né? Então, tem que ter esse entrosamento na família, é fundamental. Quando se pensa em planejamento, é necessário que haja uma cooperação, uma colaboração entre os familiares para que dê certo, para que as coisas avançam, para que tenha um sentimento de que os negócios eles devem prosseguir e prosseguir de forma que se alcance aí uma prosperidade, uma lucratividade, uma competitividade maior, né, nos negócios. Então, educação e comportamento é essencial que seja trabalhado essas questões com os familiares, e além disso também a profissionalização da gestão. Aquele sucessor que se identifica, que tem um perfil, que tem um trato, um tino maior para os negócios, que ele busque se profissionalizar, que busque se qualificar para assumir o lugar de gestão dessa empresa familiar. E da mesma forma, se não for possível, que exista aí, que se conte com uma possibilidade de buscar externamente um administrador profissional para comandar os negócios. O ideal é que fique na mão da família, mas se não tiver ninguém com esse perfil, que pelo menos tenha alguém que trabalhe de forma profissionalizada no comando, na condução dessas atividades. Os herdeiros, eles devem ter esse domínio da atividade empresarial do dia a dia. E como que isso ocorre? Isso ocorre desde cedo. Quando os sucessores ainda são mais novos, eles têm que começar a trabalhar e conhecer toda a rotina da empresa para, quando chegar o seu momento de assumir o comando, que possa, então, de fato, conhecer com profundidade dos negócios e poder tomar boas decisões.
Quais são as vantagens de se ter um planejamento sucessório, né? A principal vantagem é tornar mais fácil essa transição de uma geração para outra em relação ao comando da empresa familiar. Também ela tem, em alguns casos, a possibilidade de evitar os altos custos do inventário e toda a sua burocracia. Também ela possibilita aí a partilha, a divisão do patrimônio ainda em vida, pode também buscar evitar os conflitos entre os familiares. Evitar é uma palavra que eu não quero aqui usar, na verdade, ela reduz os conflitos, porque conflitos sempre existirão, afinal de contas, é da natureza humana isso acontecer. Existe a possibilidade também de redução da carga tributária, a continuidade do comando familiar, que continue nas mãos da família, o comando da empresa, a questão da confiança, né? Afinal de contas, o patriarca, ele que criou, é uma relação entre criador e criatura, porque ele que criou, educou esse sucessor para assumir o seu lugar. Então, existe a questão da confiança e do conhecimento mais profundo do seu sucessor. Então, essas questões é que devem ser levadas em consideração na hora da sucessão da empresa familiar. Então, é essencial para as empresas familiares que elas possam contar com um planejamento estratégico que contemple, além de uma governança adequada, uma gestão profissionalizada e a questão da sucessão familiar. Com isso, é possível reduzir grandes desavenças que possam surgir aí entre os herdeiros no futuro e garantir a continuidade dos negócios e a perpetuação do legado da família. Eu fico à disposição para maiores dúvidas, deixe aqui a sua pergunta, a sua dúvida, que eu terei a maior alegria de responder.